São Paulo, 27 de abril de 2020. Eu sou Miguel Nicoleles e este é mais um episódio de Nicoleles Night News. Boa noite a todos, bem-vindos. Bom, como é rotina, eu começo falando com vocês sobre as notícias do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste e as notícias do mundo e do Brasil. A grande notícia hoje para nós é que a nossa plataforma virtual do Projeto Mandacaru entrou em órbita, entrou no ar e está aberta para todos os colaboradores, mais de 1.200 colaboradores que cadastraram seus e-mails para contribuir com a sua inteligência, sua criatividade, sua habilidade profissional, cultural, artística, para com todos os esforços dos 9 grupos de trabalhos, os subcomitês do nosso C4NE. Bom, nós abrimos hoje todos os subcomitês virtuais, incluindo um para arte, um para mídia e comunicação, um para redes sociais e um, inclusive, para a sala de situação virtual, que nós vamos instalar todos os nossos dashboards e todos os nossos aplicativos conectados com mapas do Nordeste, o mapa rodoviário, enfim. Nós vamos criar toda a nossa sala de situação para auxiliar nas decisões, uma vez que nós estamos entrando a partir dessa semana na fase mais aguda e mais difícil, provavelmente, da pandemia, que vão ser o final do outono e o começo do inverno. Mas agora nós temos a nossa plataforma e, curiosamente, no momento que a gente estava pondo ela no ar hoje e anunciando para os nossos colaboradores que ela estava disponível, eu recebi uma mensagem inusitada pelo Twitter de um colega no Panamá que, ao longo das últimas semanas, tem observado os trabalhos aqui do nosso comitê e que decidiu, na região oeste do Panamá, criar um comitê científico baseado nas decisões do nosso comitê. Ou seja, ele decidiu implementar no Panamá todas as decisões que foram comunicadas nos 5 boletins do nosso Comitê Científico de Combate à Pandemia, ou Combate ao Coronavírus, aqui no Brasil. Isso foi muito emocionante, eu tive que parar alguns segundos para ler os e-mails, responder a ele no meu espanhol terrível e agradecer a gentileza e a confiança no nosso trabalho. Ou seja, do Nordeste para o Panamá. É só o começo. No mundo, evidentemente, temos uma série de trabalhos sendo publicados que deixam todos nós apreensivos. Um deles é a descoberta que o vírus, o coronavírus, o Covid-19, pode navegar no ar depois de ser expelido por um ser humano. As partículas virais podem se agregar ao particulado da poluição atmosférica, o particulado tamanho médio, não o particulado tamanho pequeno, o particulado da ordem de 100 a 300 micras, e ser disseminado pelo vento. Evidentemente, a pergunta de $1 trilhão nesse momento é o que acontece com o vírus quando ele é carregado pelo vento. Ele se mantém ativo? Por quanto tempo? Será que ele pode permanecer ativo por longas distâncias, por longos períodos de tempo? Não está claro. Não está claro nem se é o vírus inteiro que é transportado ou se ele sofre dano a ponto de não ser biologicamente ativo. Mas isso é uma pergunta que me fez perder o sono em boa parte do final de semana. Hoje, um outro trabalho confirmou a existência de uma grande concentração de partículas virais nas salas dos hospitais, onde as pessoas fazem a troca dos equipamentos de proteção individual. E na China, isso foi detectado e imediatamente começaram-se procedimentos mais rigorosos de desinfecção dessas salas. Existe uma preocupação agora também na possibilidade de outros ambientes hospitalares manterem partículas virais em grande quantidade. Então, esses trabalhos são fundamentais para que nós possamos entender melhor a dinâmica de sobrevivência e de espalhamento
do coronavírus. Evidentemente, as notícias ainda são extremamente preocupantes, mundo afora, e também no Brasil. Nós vimos todos a situação de Manaus, que é extremamente triste, é extremamente tocante e que nos deixa amargurados pelo sofrimento que os nossos irmãos marauaras estão passando. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de apoio, um abraço, uma mensagem de fraternidade para com todos da região norte, do Amazonas, do Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, e dizer que nós estamos no nosso comitê abertos a todas as possíveis colaborações, tudo que nós pudermos fazer para ajudá-los, com ideias, sugestões, vai ser um enorme prazer, tá? Nos procurem. Eu queria também dizer que a campanha de chamar as torcidas de todos os times de futebol para nos ajudarem na propaganda do Monitora Covid-19, o nosso aplicativo, caminha a passos largos. Hoje nós recebemos feedback de várias torcidas do Nordeste e é possível que essa semana a gente tenha um chamamento global de todas as torcidas do Nordeste para que elas arregimentem seus torcedores pelo Nordeste afora. E eu não estou falando só das torcidas dos times de Nordeste, eu estou falando de todas as torcidas de futebol do Brasil, de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não interessa. O que nós queremos é que essas pessoas nos ajudem a fazer com que os nossos irmãos nordestinos baixem o aplicativo e usem o aplicativo para autorreferir os seus sintomas, para que nós tenhamos uma avaliação muito mais precisa do que nós temos no momento, do número de casos incipientes, os casos iniciais e também as pessoas que precisam de ajuda médica via telemedicina, para saber o que fazer e para onde ir. Bom, nós estamos já operacionais na Bahia, no Piauí e no Sergipe. Devemos agregar o Maranhão e a Paraíba essa semana. Já entramos em contatos com Alagoas e nós temos só aí os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, que apesar de terem aderido, não encaminharam ainda o protocolo final de telemedicina para ser acoplado ao Monitora. Ou seja, o que nós vamos fazer, como não dá para esperar mais, é fazer com que vocês no Ceará, no Rio Grande do Norte e Pernambuco possam usar sim o Monitora para nos fornecer informações sobre os seus estados clínicos, para que nós possamos ajudar de qualquer maneira que nós possamos, com a brigada emergencial, que pode ser direcionada para vizinhanças ou cidades nesses estados. Nós estamos pondo a brigada em forma, nós estamos fazendo ela ir para frente, com a ajuda dos médicos de família, do interior, do Nordeste, das capitais. Então, por favor, mesmo no Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Ceará, baixem o aplicativo, porque nós vamos ligar a chavinha que vai permitir que vocês transmitam os seus dados clínicos para nós. Ok? Bom, voltando à rotina aqui do fechamento do Nicoleles Night News, eu gostaria hoje, eu já contei para vocês, evidentemente, do dia que eu acho que eu decidi ser cientista, que foi no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pousou na Lua, Neil Armstrong pousou na Lua. Mas eu não contei para vocês qual foi o meu primeiro laboratório. Nem contei para vocês quem foi a minha primeira orientadora. Aliás, depois de Dona Giselda, o meu grande amor de infância. Ela se chama, ou se chamava, Lígia Maria Rocha Leão Laporta. Ela era a bisneta de Dona Paulina, a bela ragazza de Puccini, a filha, perdão, ela era neta, não bisneta, ela era neta de Dona Paulina, a bela ragazza do Puccini. Ela era filha de Dona Ada, que queria que o homem entrasse dentro da lua, e ela é mãe de Dona Giselda, da qual eu sou o eterno filho. Dona Lígia foi o grande amor da minha vida. Desde a minha pequena infância, pensam bem, antes que eu entre em Dona Lígia, pensem só nisso. Quando eu nasci, eu fui o primeiro filho do lado da mãe. O primeiro neto, Dona Lígia era minha avó, primeiro neto. E o primeiro bisneto. Ou seja, quando meus pais mudaram para uma vila em Moema,
na Rua Chanés 295, lá, antes de Moema ser o que é hoje, tinha chácara, a gente jogava bola no meio do mato, não havia Avenida Bandeirantes, só tinha um bonde que vinha do centro, porque não havia Avenida 23 de Maio também, só tinha o bonde que vinha lá da Praça do Patriarca até Moema e Ibirapuera. Quando eu chegava, quando criança, na porta da casa da minha avó, porque a minha casa era a casa 8, do lado seguinte na vila era a casa 7 da Dona Lígia e Dona Ada, que moravam juntas, mãe e filha, e a casa 5 era da minha avó Antonieta e do vô Ângelo, pai e mãe do meu pai. Mas isso eu conto depois. Quando eu entrava no portão da casa 7, da Dona Lígia e Dona Ada, se existisse uma câmera de filmagem, eu viraria para a câmera como primeiro filho, primeiro neto e primeiro bisneto e diria: "It's good to be the king." Porque eu fui o rei. Durante 5 anos, até minha irmã nascer, essa é outra história, eu fui o king daquelas 2 casas. Sexta-feira à noite, eu ia para a casa de Dona Lígia e tudo que eu queria acontecia. Assim, eu era o rei. Porque Dona Lígia criou para mim o maior ambiente que uma criança pode querer ter na sua vida. Eu tinha um quintal que ela chamava da nossa floresta amazônica. E junto com Dona Lígia, o louro, o outro louro, não aquele lá que ficou lá em Ilhéus, o louro que ficou na nossa casa durante quase 15 anos, a Mami, que era a cachorra vira-lata mais simpática que vocês poderiam ter na sua infância, e a Michele, que era uma gata angorá, que era minha gata angorá. Nós explorávamos a floresta amazônica todas as tardes depois que eu voltava da aula, porque eu fazia lição de casa na mesa da sala de jantar de Dona Lígia. Eu fazia os meus posters de cartolina ouvindo as óperas de Dona Lígia, mas como ela era pianista, eu também ouvia Dona Lígia tocando piano, para mim, só para mim. Eu era a única plateia de Dona Lígia durante anos e anos da minha vida. E quando nós íamos para o quintal, a gente ia explorar a Amazônia de Dona Lígia. Quando nós não estávamos no quintal, explorando as plantas, as formigas e toda a sorte de fenômenos biológicos que ela organizava para o meu deleite vespertino, eu ia para o segundo andar da casa, um sobrado muito bonito, para o escritório dela, onde ela mantinha a biblioteca de Dona Lígia, e onde eu aprendi, desde os 4, 5 anos de idade, 6 talvez, que nada era proibido. Que eu podia ler qualquer livro que eu tirasse da prateleira. Aos 7 anos, eu comecei a ler Madame Bovary. Aos 10, eu conhecia todos os livros de Émile Zola. Germinal era o meu livro favorito, li várias vezes. Dona Lígia me deu O Crime do Padre Amaro para ler. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Eu li meu Deus, estou bloqueando aqui. Gabriel Garcia Marques, eu queria dizer, e Guimarães Rosa, naquele escritório de Dona Lígia, ouvindo Aida, ouvindo La Bohème, ouvindo pela primeira vez na minha vida Carmen, cantada por Maria Callas. E lá a Dona Lígia dizia para mim: nada aqui é proibido. Qualquer livro pode ser lido. E qualquer livro pode ser discutido comigo a hora que você quiser. Esse escritório tinha uma varanda. E na varanda tinha uma rede. E eu passei os melhores momentos da minha infância, fora aqueles em que eu estava jogando bola na Rua Chanés com os meus primos, ou batendo tênis no paredão da vila, acordando todo mundo às 8 da manhã. Afora esses momentos, os melhores eu passei naquela rede. Lendo todos os livros, inclusive uma coleção interminável de livros do Primeiro Império, porque Dona Lígia, que perdeu o marido muito cedo, quando minha mãe era muito jovem, adolescente, de um tumor cerebral, uma coincidência que eu nunca consegui esquecer, porque tanto o meu avô materno, vô Vicente, morreu de um tumor cerebral, como o meu avô paterno morreu de Parkinson. E eu fui ser neurocientista. Pois bem, naquela rede eu li toda a história do Primeiro Império porque Dona Lígia era fissurada de paixão terminal por Dom Pedro I.
Ai, quem entrasse naquele escritório e falasse mal de Dom Pedro I. Não saia de lá vivo. Porque Dona Lígia, além de tudo, além de uma professora, uma mentora, uma mulher que abriu os meus horizontes para o mundo, gentilmente, todas as noites me dizia uma história, me contava uma história nova do Primeiro Império. Da Marquesa de Santos, ela era fissurada pelo affair de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos. E eu aprendi a apreciar toda a história da monarquia brasileira contada pela minha avó, que toda noite tinha uma história. E o final das noites, como eu vou repetir, It's good to be the king. Eu era disputado a tapa pelas duas mulheres da casa, porque no final da noite eu tinha que escolher em que cama eu iria dormir, com a avó Lígia ou com a bisavó Ada. E aos 5, 6, 7 anos de idade, eu literalmente me sentia o príncipe, porque sexta-feira à noite eu sentava em frente da televisão, nos anos 60, 70, o que era absolutamente proibido na minha própria casa, comendo arroz, feijão, batata frita e filé, ou o que eles diziam que era filé, mas não era filé, acreditem-me, feitos por Dona Lígia, tomando Coca-Cola, que não tinha no resto da semana, assistindo a sessão da meia-noite da Bandeirantes, que era só filme de terror. No sábado, depois da tarde de assistir Perdidos no Espaço, o programa noturno começava com um filme das 9 da noite, passava pela sessão de gala às 11, e quando a bisada ia dormir, depois da sessão de gala, eu e Dona Lígia, Mami e Michele e o louro lá fora no quintal comentando o filme, assistíamos a sessão coruja. E eu só ia dormir às 2, 3 da manhã. Coisas que eu nunca poderia ter feito na minha casa com o Dr. Ângelo e Dona Giselda, eu fiz na casa de Dona Lígia. Eu assisti lutas de boxe que não passava na minha casa. Muhammad Ali, Joe Frazier. Dona Lígia assistiu comigo. E assim vai. Durante vários e vários anos, Dona Lígia foi o meu referencial intelectual, o meu referencial amoroso e o meu referencial de cientista. Porque eu posso dizer para vocês, sem mentir e sem exagerar, tudo que eu precisei aprender para ser cientista, eu aprendi no quintal, no escritório e na rede de Dona Lígia. Dona Lígia me viu ser médico, foi na minha formatura. E quando eu anunciei para a família que eu não ia praticar medicina, não, eu ia fazer doutorado, todo mundo olhou para mim e pensou que eu tinha perdido, né? Eu já tinha a fama de ser meio louco na infância e na adolescência, mas, afinal de contas, quem é que passa no vestibular da USP, vai para casa, pega todos os livros, põe na laje de amianto que ficava em cima do meu quarto, sai pela janela, pega todas as apostilas do Bandeirantes e taca fogo na laje e fica meditando de frente enquanto o pai chega do trabalho e vê fogo, fumaça saindo do quintal da casa, mas a porta do meu quarto tinha sido estrategicamente trancada e eu só vi o meu pai. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Era uma cerimônia. Todos queriam me matar. Dona Lígia disse, o menino tem razão. É uma passagem, é um ritual. Ele tem que queimar tudo mesmo. Essa era a minha avó. Quando eu decidi fazer meu doutorado, todo mundo ficou maluco. Como? Não vai ser médico? Estudou 6 anos. Olha o que custou pagar os livros. Dona Lígia virou para todo mundo e falou, o menino quer ser cientista, o menino vai ser cientista. Vão parar com toda essa enrolação, esse lero-lero, ele vai ser o que ele quer ser. E ninguém teve coragem de discutir com Dona Lígia. Quando minha mãe, quando eu era criança, virou escritora profissional, nos anos 60, e meu pai no começo, né, engripou, reclamou, achou que não era, né, adequado, Dona Lígia falou para o meu querido papai, que é um homem sensacional, sempre foi um homem sensacional, mas Dona Lígia virou para o doutor Ângelo, juiz de direito, e falou o seguinte, Ângelo, homem tem em toda esquina, escritora de talento não tem muitas, e a minha filha tem talento, ela vai ser escritora sim, senhor. O juiz meritíssimo Ângelo Nicoleles pôs o rabinho entre as pernas e foi fazer suas sentenças, e Dona Giselda, eu não preciso contar, virou
uma das maiores escritoras infantis juvenis da história do Brasil. Pois bem, Dona Lígia fazia algo ainda muito mais especial. Em noites inspiradas, quando eu já tinha terminado minha lição, e quando ela começava a contar alguma história de, sei lá, Alexandre o Grande, Gengis Khan, vocês já ouviram esses caras, né? De repente, Dona Lígia ia para o piano, como ela tinha estudado piano no Conservatório de Tatuí, porque depois eu conto a história do prefeito de Tatuí, eu tive um trisavô prefeito de Tatuí. Pois bem, Dona Lígia ia para o piano e fazia uma serenata para mim. Não eram só os discos que ela punha no seu hi-fi, que era o melhor hi-fi de Moema. A Dona Lígia tinha o maior hi-fi do bairro. Meu pai vinha ouvir discos na casa dela porque era uma coisa de louco. Mas Dona Lígia ia lá e tocava para mim. E um dos seus compositores favoritos era Chopin. E a sua música favorita, a sua composição favorita de Chopin era a Polonaise. E nos últimos 50 anos, todas as vezes que eu ouço a Polonaise, eu me lembro do meu primeiro laboratório e da mulher maravilhosa que me fez aprender que todos nós temos que exercer a liberdade dos nossos talentos. Para você, Dona Lígia, Chopin. A Polonaise. Muito obrigado, Dona Lígia. Boa noite, cuidem-se e até amanhã com mais um Nicoleles Night News.